E falei com ela, eu quero caminhar mais de perto com você. Ela está sempre nos nossos encontros também. Então, alegria caminhar com vocês, viu, Karine? A gente tem uma amizade assim, acho que uns 3 anos, mas para mim é como se fosse amiga de anos, irmã, de orar, de buscar, de uma falar para a outra, de tomar café, e de falar, vamos fazer isso, a gente quer fazer tanta coisa, e não dá. Mas o Senhor, aquilo que for para ser, o Senhor vai direcionar. Então, que em nome de Jesus, o Senhor fale poderosamente através de você mais uma vez, Karine, em nome de Jesus. Já é boa tarde, né, gente? Boa tarde. E tudo é tão perfeito, porque minha palestra era mais cedo. E eu tinha vindo só para a palestra. E foi bom que tudo que todas falaram foi muito que Deus tem falado ao meu coração essa semana. Então, até mesmo a borboleta que você colocou, Bela, que essa semana eu estava vendo sobre o efeito borboleta. Vocês já ouviram falar sobre o efeito borboleta? Que às vezes uma batida de asa, todas as nossas ações, elas geram uma reação. E a batida de asa de uma borboleta, ela movimenta até os oceanos, porque é uma ação que gera uma reação, que gera outra reação. Então, ontem eu estava vindo de BH, cheguei bem tarde, e aí eu estava ouvindo uma mensagem, e estava, isso que ela falou, né, a gente tentar aproveitar nosso tempo com coisas que nos edificam. Então, tudo cooperou, que a Sônia disse, eu esqueci o nome, Enilda disse, então foi uma bênção, viu? E o que você... Renilda, e o que ela vai falar também, ela me contou, tem tudo a ver. Então, sem dúvida, a gente acredita que o Espírito Santo quer falar a todos nós, né? Primeiro a mim, mas com todos vocês também. Então, vamos lá. A Cláudia me pediu, né, com a Alessandra, para a gente falar sobre em busca do eu. Então, para eu falar disso, gente, eu preciso falar um pouquinho da minha história. Eu, de formação, eu sou enfermeira, tá? Eu sou filha amada de Deus, feliz, casada com o Rodrigo, tenho 2 filhos maravilhosos, sou honesta, sou íntegra, sou filha da Imaculada e do Vicente, e eu sou muito feliz por ter cumprido, ter encontrado o que Deus quer para minha vida, né? Então hoje eu atendo individualmente pessoas, mas atendo muitas empresas também. Quem dera se eu estivesse junto com a Camila e o Paulo, ainda não estou tão grande, mas eu estou sempre na Febracis em BH, porque o pessoal lá realmente eu sou muito amiga deles, então sempre que eu posso, por causa do meu tempo, eu estou lá. Então, essa semana toda eu fiquei lá. E a Febracis, alguém aqui já fez curso na Febracis? Já fez? Já fez também? Método CIS, né? Eu fiz tudo que tinha lá dentro eu fiz. Então, eu gosto, acredito no propósito deles, acredito que eles estão realmente numa missão de despertar mentalidades para a volta de Jesus, que eu acredito que está, né? Jesus está no caminho, tudo que o mundo tem nos mostrado, né? Então, vamos começar. Então, nessa busca, né? Eu fui criada numa igreja evangélica, né? Fui criada a vida toda, mensageira do rei, mas eu não conhecia Deus de verdade. Eu não conhecia. E eu trabalhava no Hospital São João de Deus, trabalhei 17 anos lá, trabalhei na gestão, né, do conselho curador. E ali eu vivia uma máscara. Eu queria muitas coisas, eu fazia muitas coisas. Eu tinha 2 celulares colados 24 horas, eu controlava tudo, mas eu tinha o tempo todo uma insatisfação, parecendo que nada me completava. Até que Deus permitiu muita dor, meu casamento quase acabando, ia acabar. Os meus 2 filhos adoeceram muito graves mesmo, de quase morte, e eles ficaram 7 dias, aliás, 7 dias, eles ficaram 22 dias nas UTIs, assim, UTI, cirurgia e tal. E naquilo ali Deus me tratou de uma tal forma que eu vi que muito pouca coisa era importante de verdade. Então ali mudou muita coisa, foi a melhor coisa que aconteceu.
porque a partir dali eu me tornei leve, a partir dali eu comecei a entender o que realmente tinha valor, o que não tinha valor, o que fazia sentido, o que não fazia sentido. E ali, nesse período, 7 crianças morreram. Eu contei aqui para as meninas, na nossa reunião de quinta, né? 7 crianças morreram. E os meus filhos foram salvos, né? E eu fiquei assim, senti um cuidado de Deus e que Ele tinha algo maior. Então hoje eu faço muitas coisas, ajudo meu marido também, né, nos negócios dele, mas eu amo isso aqui que eu faço. Então eu estou aqui de coração e espero poder despertar vocês um pouquinho para o que eu fui desperta, tá? Então hoje, gente, quem é você? Se eu pudesse, quem me fala aqui uma característica, você falou, né, Renilda, maravilhosamente bem, quem é você? Então assim, quem aqui hoje ainda tem dúvida de quem é você? Porque às vezes até no automático a gente fala, eu sou filho amado de Deus, mas você se sente filho amado de Deus? Porque quando eu me sinto filho amado, eu sou pertencido, eu sou importante, eu sou cuidado. Se você tem um filho que você ama, você cuida dele, você se sente cuidado por Deus. Você levanta de manhã e fala, ele já começou a cuidar de mim? Porque quando o filho acorda, a gente já vai lá, já cuida, já põe um café, você se sente cuidado nos detalhes, assim, na mesa, aqui, você se sente, porque é isso que Deus quer, que a gente desperte a nossa identidade, né? Então, quem é você diante dessa identidade que já foi falada? Eu não vou repetir aqui. Você sente esse cuidado? Porque se você ainda não sente, você ainda não encontrou sua verdadeira identidade. Então essa é a primeira coisa. E se a sua vida hoje, da hora que você nasceu, a Sônia contou uma dor muito intensa aqui, né? Da família dela, até hoje, tudo que você passou, se fosse um filme, qual seria o filme da sua vida? Seria um belo filme, um filme assim, que vale a pena ser contado? Ou um filme de só sofrimento, de só injustiça? Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês, todos vocês têm fraturas emocionais. Porque todos nós temos, cada um tem dores, mas a partir da minha dor, o que eu fiz com isso? Porque os heróis nos filmes, eles sofrem pra caramba, não é? Eles sofrem injustiça, eles são perseguidos, até porque, se você, e eu creio que você é, só de estar aqui, é um escolhido, não pensa que vai ser pouco o tiroteio contra você não, né? Mas quando a gente entende isso e firma na nossa identidade, tudo flui com mais leveza, né? E nesse filme, gente, você vem sendo mais a vítima, o sofredor, aquele que está sempre injustiçado, ou apesar de todas as dores, você tem conseguido vestir da responsabilidade que a Sônia falou muito e assumir o controle da sua vida? Ou você tem o controle da sua vida, ou você fala, eu não sou feliz porque minha mãe fez isso, eu não sou feliz porque minha chefe me persegue, eu não sou feliz porque meu marido faz isso comigo, eu não sou feliz porque meu filho ainda não me dá o resultado que eu quero dele. Então, enquanto eu ainda, por causa dos problemas do meio, deixo manchar minha identidade, é sinal que eu estou perdido, né? E Daniel Goleman, para quem gosta de ler aí, né, o Papa da Inteligência Emocional, ele fala que só conhecendo o que tem na nossa mente que a gente consegue controlar o que a gente sente. Então eu preciso conhecer essa máquina, essa potência que é a nossa mentalidade, né? E essa frase aqui, né, de Romanos, que é um versículo maravilhoso, fala para a gente não se conformar. Nunca se conforme com o que está ruim. Deus não fez a gente para sofrer, né? A gente passa por lutas, mas não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque se eu transformar isso aqui, eu vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu vou explicar por que a gente precisa entender. Hoje,
Cláudia falou, a mente, ela mente. A Sônia falou isso lá em cima. A nossa mente, ela mente. Quem que tem medo de barata? Alguém tem medo de barata? Tem? O que é o máximo? Eu conheço homens que têm medo de barata. Você tem um slide, eu não trouxe. Que eu pego a barata e ponho um dragão. A nossa mente, ela transforma uma barata num dragão. O máximo que uma barata faz com a gente é o quê? Enrolar no cabelo. Deus me livre, pois é. Mas ela nunca vai matar, mas a nossa mente cria. E assim, a nossa mente vai criando, ela vai mentindo. E ela vai achar, às vezes, ela vai mentir para você que você não tem valor, que você não é importante, que você não é bonito, que as pessoas não gostam de você. É assim. E hoje eu vou explicar para vocês de onde vem isso. Porque eu garanto que todas as mentes de vocês, assim como de todos os pastores, bispos e tudo, eles têm a mesma luta que nós temos. Porém, os que já estão fluindo é porque eles entenderam como funciona isso aqui. E aí, eu só vou explicar da onde vem o nosso programa, tá? Só para vocês entenderem. Eu sei que muitos já sabem, mas só para entender um pouco. O nosso programa mental é um conjunto das nossas verdades. Então é como se eu pegar esse computador aqui e ele estiver formatado, ele não tem nada. Eu preciso instalar os programas nele. E na nossa mente é a mesma coisa. Foram programas que foram sendo instalados ao longo das nossas experiências da vida. Então, do momento que você nasceu, lá na barriga da sua mãe, até hoje, você vem, através das suas experiências, criando as suas verdades aqui dentro. E essas verdades, elas são fortemente construídas do 0 aos 12 anos, que é quando o nosso cérebro ele tem muita plasticidade. Então, o mundo é bom ou ruim? Depende. As pessoas são boas ou más? Depende. E assim nós vamos formando. Se cada um de nós for contar um fato do que aconteceu ontem, suponhamos que todos nós estávamos no mesmo lugar. Cada um vai contar de um jeito. Por quê? Porque cada um tem a sua lente própria das suas verdades. Então, se cada um tem a sua lente própria, quando eu conto uma história para vocês, eu estou contando baseado na minha verdade. Pode ser que quem estava comigo na jornada conta outra história. Por quê? Porque ele tem a verdade dele. Tudo que eu penso, que eu acho, que eu sinto, é baseado no que eu aprendi. E assim é a nossa mente, né? Assim que é programado então. Então, até os 12 anos, os neurônios, criança, por exemplo, criança começa a andar porque vê os pais. Se a gente pegar uma criança aqui de Minas Gerais e uma lá da Índia, ela tem culturas completamente diferentes. A gente aprende baseado na imitação. Eu vejo e imito. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com quem eu me relaciono, porque eu me torno muito parecido com as pessoas que eu mais convivo. Não tem dúvida. Você se torna muito parecido. Então, a gente pega, eu tinha um amigo que falava que convivência pega tudo. E é a maior verdade, porque você vai pegando até as manias. E se eu falar assim para vocês, vocês já fazem a mesma expressão. Então, se eu queixo muito, vocês convivem muito comigo? Até para me agradar, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, nós temos que nos blindar, porque a gente não consegue conviver com só pessoas saradas, para que essas pessoas não me contaminem, para que eu seja a luz na vida delas, né? E aí, gente, vou explicar como que formou isso, né? Todos os estímulos que eu recebi, e isso é até hoje, todo estímulo, quando nós chegamos aqui, vocês virem aqui como está exposta às mesas, vocês já criam uma imagem e fazem uma leitura do que está acontecendo. Onde você chega, você já faz uma leitura. A nossa mente é assim. Ela faz a leitura antes mesmo de qualquer coisa. Então, todo estímulo que eu recebo, na hora na minha mente me gera um significado. E tudo que gera
significado porque eu vou buscar na minha memória onde eu já vi algo. Quem aqui já pensou assim, não vou com a cara dessa pessoa? Tem pessoas que falam até assim, ó, meu santo não bateu com fulano, não é assim? Por quê, gente? Porque aquela pessoa, às vezes, tem uma característica muito forte de uma professora de matemática que te humilhou um dia. E que talvez na sua mente você nem lembra disso. Às vezes eu já tive pessoas que na primeira impressão eu não gostei, mas depois eu amei aquela pessoa. Por quê? Porque quando eu bati o olho no meu significado, gerou alguma coisa que eu não sei de onde, porque está lá nas memórias ocultas, né? Lá que a gente não está lembrando, mas que gerou uma sinapse e me trouxe um significado. E toda vez que me gera esse significado, a minha mente, para me proteger, ela libera uma química, que são os nossos hormônios. Eu vou explicar mais disso aqui. Que nos gera o quê? Sentimentos, emoções e sentimentos. Eu vou explicar para vocês. Porque quando eu dou um significado, tem que me gerar, porque se for perigo, ela tem que me proteger. Então gera um sentimento. Gerou um sentimento, automaticamente eu me comporto de acordo com aquilo, e assim é o resultado da nossa vida. Então, às vezes, meu marido, se ele chegar nervoso, por exemplo, aí eu já puxo o significado, já puxo o sentimento de raiva, por exemplo, às vezes, e já me comporto explodindo, não é? Isso pode ser uma forma estou dando um exemplo aqui, doméstico, que às vezes seu filho fala uma coisa e você já reage na raiva, por quê? Tudo automático, a gente nem pensa para fazer. E aí, só para vocês, eu trouxe essa imagem só para vocês entenderem. Toda ação gera uma reação. O piscar. Quando pinga um colírio, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Piscar. Tudo na nossa vida a gente reage no automático, é como um piscar. Você busca significado lá atrás de forma inconsciente, você não pensa nisso, nem eu penso nisso. De forma automática você busca para reagir. E assim é a nossa vida. Então é como um colírio. Tudo que vai acontecendo, pingou um colírio. Como que eu vou reagir? Né? E aí eu gosto de usar esse exemplo aqui. Um cliente meu falou assim, cara, isso se chama boitada, eu nem sabia. Caminho de boi na roça? Ou de... Você já passou tanto, que você passa até de olho fechado e não nasce mais mato. Por quê? Você já criou um significado que a forma de você buscar informação já está no automático. Caminho da roça. Tipo assim, eu sou nervosa e vou morrer assim. Quem quiser que conviva comigo. Vocês já viram? Eu tenho pessoas da minha família que falam assim. Eu sou assim, mas eu sou correta. Machuca todo mundo, fere todo mundo, critica todo mundo, mas é correto. E não quero mudar. Por quê? Ela puxa um significado lá. E para ela não quer aprender diferente. Mas está machucando quem está em volta. Vale a pena? Quem está se machucando também. Porque as nossas emoções, a Sônia falou do exemplo da família, elas alojam na carne. Até eu aprender tudo isso, eu tinha uma gastrite dos 15 aos 36 anos. Eu tive uma gastrite e úlceras de repetição. Eu não tinha um mês que eu não tinha uma dor forte na barriga. Nunca mais tive. Nunca mais tive essa dor que eu tinha. Por quê? Com certeza eu acredito que é cura emocional, né? E aí, só para vocês entenderem, todos nós temos dentro de nós uma criancinha ferida, que é uma criança que passou por traumas, por dores, que viu brigas, que viu faltar coisas em casa talvez, que viu problemas na escola, que sofreu um bullying na escola às vezes, que teve inveja porque a mãe da coleguinha dava um abraço na coleguinha e ela nunca recebeu. E nós todos temos, porque essa criancinha ferida, todos nós temos. Quem gosta de ler, tem um livro maravilhoso que chama Acolhendo Sua Criança Interior. Ele é maravilhoso. E ele vai falar muito dessa criança aqui, que está no escuro. Ele usa até a criança sombra, tá? Então, é a criança que nos desperta as nossas emoções baixas. Me dá um exemplo de emoção baixa.
vergonha, timidez e vergonha, né? Que é a mais baixa de todas. Culpa, raiva, medo, a rejeição, que aí tem um monte de emoção por trás dela. Então, isso são emoções baixas. Todos nós temos essa criancinha. Vocês já viram? E ela está no escuro, gente. E é tão, e eu vou linkar o espiritual para vocês entenderem, porque essa criança está tão ferida que às vezes, quem aqui já quis ficar deitadinho, quietinho no escuro, sem mexer, sem ninguém te incomodar? Não é? Porque quando a gente veste essa criança, ela quer esconder, ela quer sair do meio, ela quer sair, ela quer fugir. E todos nós temos. Mas todos nós temos também essa criança feliz aqui dentro de nós. O que é essa criança feliz? É a criança que gosta da vida, que tem esperança, que acredita que as pessoas podem ser melhores, que o mundo pode ser melhor sim, que os meus filhos, apesar de ter acontecido alguma coisa, vai dar certo. É aquela criança que tem esperança. E nós, todos aqui, temos essas duas crianças dentro de nós, né? E aí, o que já começamos a linkar com o mundo espiritual, né? As nossas experiências nos fizeram desviar do plano original que Deus tinha para a nossa vida. Porque Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Mas por causa das nossas experiências, nós duvidamos. Nós não acreditamos, nós não nos achamos merecedores de tudo isso. E por isso a gente começa a desviar, desde lá da infância, do plano original, né? E aí, gente, todos nós, se vocês aprenderem isso aqui, eu já poderia parar aqui. Temos 3 vozes dentro da nossa mente. A primeira voz é a voz da consciência, que fez vocês acordarem hoje cedo para estar aqui, que fala: eu preciso tratar meu filho melhor, eu preciso ter mais paciência, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso me exercitar, eu preciso ir à igreja, eu preciso orar. É a voz da consciência, né? O Espírito Santo fala muito aqui com ela, né? Nós temos uma voz negativa, que tem muito a ver com as nossas fraturas, que desacredita de nós mesmos. Será que eu vou conseguir? Ai, que vergonha, vou falar para todo mundo, vou começar a tremer. Essa voz também está sob controle. O pior é que todos nós temos essa terceira voz aqui, que é uma voz destrutiva. Todos nós temos, tá? Essa voz, ela é compulsiva, negativa, descontrolada, nos faz duvidar de quem nós somos. Então, todas as vezes que eu tenho ferida, dor muito intensa de quem eu sou, é porque essa voz está muito forte aqui nos nossos pensamentos, tá? E essa voz aqui eu posso falar nos meus treinamentos, eu não posso falar tão claro, mas aqui eu posso, porque é um ambiente, né? Está todo mundo buscando a Deus também. Essa voz é o próprio diabo da nossa mente. Ele soprando e nos fazendo duvidar de quem nós somos. Então, vou colocar uma música aqui. Eu queria que vocês fechassem os olhos e só ouvissem essa música.
que tudo é entre você e Deus. Quando você entende isso, você entende que você precisa de aprovação do alto. E quando você estiver sendo aprovado pelo alto, você vai ter resistência. Mas não se preocupa. Não se preocupa. Para de buscar aprovações de homens. Porque às vezes quando tem uma intensidade muito grande de querer aprovação de homens, eu acabo colocando essas pessoas no lugar de Deus. Eu já vi várias vezes mulheres colocando o marido no lugar de Deus. Elas acordam querendo o tempo inteiro que o meu marido vai pensar o que eu vou fazer. E muitas vezes corrompem o que elas deveriam fazer diante de Deus para agradar o marido, né? Tem mulheres que colocam filhos no lugar de Deus, líderes. Eu já coloquei chefe minha no lugar de Deus. E toda vez que você faz isso, vai dar errado, né? Então tudo é o significado que eu dou. Isso aqui é um pitbull. Então se chegar um pitbull ali agora, o que nós vamos fazer, gente? Mesmo que nenhum de nós tenha tido experiência pessoal, vocês já foram mordidos por cachorro? Já foi? Mas você já viu na televisão, em algum lugar, não é? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos subir, nós vamos esconder, fechar o banheiro, nós vamos fazer alguma coisa. Mas se tivesse uma criancinha de 1 ano aqui, o que ela faria? Ia lá pegar ele, apertar ele, por quê? Ela ainda não tem na memória dela significado que pitbull é perigoso. Tem até um exemplo das cobras que eles usaram esses dias, que as crianças pegando as cobras e apertando, por quê? Porque não tem experiência ruim, nem de significado. Então, assim é a nossa vida, tudo é o significado que eu estou dando. Essa faca aqui, o que é isso para vocês? Para que serve isso aqui? Churrasco. Eu mostro para as crianças lá da igreja, eu levei intencionalmente e perguntei para que servia. A salada, para descascar a cenourinha, para fazer salada, para não sei o quê. E no presídio? Tem um tempo que eu não vou no presídio, mas eu ia mais. O que eles falavam? Todos? É uma arma branca. Para que serve? Para matar, para roubar, para assassinar. Então tudo é o significado. Então aqui, ó, esses, né? Esses presos aqui, os 16 tinham tentado suicídio naquele mês, nesse mês que o diretor me chamou para falar para eles. E o que eles estavam fazendo, gente? O que estava na mente deles? Uma coisa que eu falei com eles, lá eu falei muito de culpa, né? Até falei da passagem de Pedro, mas o principal, eu falei com eles, eu tenho convicção que eu não sou nem um mínimo melhor que vocês, mas eu dei significado diferente às minhas experiências, porque ali, todos eles, dia dos pais, no presídio, se tem 100 presos, tem 5 pais na porta. Dia das mães, se tem 100 presos, tem 102 mães. Normalmente eles têm uma ausência de pai, eles têm uma dor com a paternidade, então eles rebelam Deus, eles rebelam a ordem, eles rebelam a polícia, eles rebelam os juízes, né? Então a maioria deles foram agredidos, foram espancados, e eu já vi cada história deles, eles contando que vocês não têm noção de traumas na infância. Aquilo ali gerou uma revolta e fez eles se revoltarem contra tudo. Mas tem pessoas maravilhosas, né? Então foram as experiências e os significados. Isso aqui é muito importante vocês entenderem. Quando você começa a entender que existe um mundo espiritual de verdade, você passa a acreditar que o mundo espiritual é mais real do que o mundo real, né? E o mundo espiritual, que é Deus e o diabo, né? Eles não têm o poder de falar assim: vai lá e rouba, vai lá e trai, vai lá e... Não. Ele tem que soprar uma ideia, ele tem que plantar. E às vezes eu já estou melhorando, estou conseguindo, e aí ele vai usar você para soprar algo em mim.
ele vai vir na sua mente. Eu já recebi mensagem que eu sabia que era do diabo para mim. Essa mensagem veio para me ferir. Uma coisa eu falo para vocês: toda pessoa tomada de raiva, não considere nada do que ela fala, porque ela se torna boca de Satanás, inclusive eu. Vocês já falaram alguma coisa que não devia com alguém, tomar de raiva? Eu já, muitas vezes. Então, porque na raiva você perde o filtro, e vem o pensamento e você vai colocando tudo para fora, e o pensamento às vezes não é seu. E por quê, gente? O espiritual, ele conhece as nossas fraturas, ele conhece. Se eu não tenho tendência nenhuma para roubar, ele vai soprar em mim para roubar? Não, ele sabe que ali não é minha queda. Agora, se eu tenho uma tendência a ficar muito triste, a me sentir rejeitada, a me sentir com raiva, é ali que ele vai me pegar. Então ele nos conhece muito bem, né? Então o espiritual sopra, isso torna um pensamento. Tudo que eu penso eu sinto, tudo que eu sinto eu comunico, e é um ciclo. Então eu preciso começar a entender quais são os pensamentos meus que não são meus. O que vem na minha mente todos os dias que não são meus, e eu tenho que encerrar esse pensamento na hora. E quando eu mudo a minha comunicação, que seja, está amarrado em nome de Jesus, que seja, veio um pensamento, por exemplo, se o seu marido, onde que ele está agora? Veio o pensamento, meu marido é fiel. Porque o mundo espiritual soprou aqui, eu já paraliso ele na hora. E uma coisa que funciona também, adora a Deus. Glórias a ti, ó Deus. Ele odeia adoração. Vale também para você matar pensamento ruim. E usa isso. Às vezes para cliente meu que não é cristão, né? Eu ponho a gominha, puxa a gominha e bate para sentir dor e matar o pensamento. Porém, você consegue sem a gominha, se você começar a discernir quais são os pensamentos. Porque olha aqui o que a Bíblia fala, né? Porque eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, depois vocês leiam lá em Jeremias 29, 11 a 13, que os pensamentos de Deus para nós são bons. Jesus, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para amar e lavar o mundo. Então, quando foi a mulher adúltera, ele amou ela. Então, ele sempre vai te amar, mesmo que você esteja lá no fundo do poço, ele sempre vai te amar. Então, a gente tem que entender isso, né? E, a partir disso, a gente começa a entender que tudo depende da forma que a gente interpreta o mundo. E a interpretação do mundo, ela se dá através dos sentidos. Cheiro, se passar um cafezinho aqui, mesmo que eu não esteja vendo, só de sentir o cheiro eu sei que é café, né? De eu tocar uma xícara que deve ter um café, de eu provar eu sei que é um café. Então eu estou o tempo inteiro dando significados. E eu quero só explicar para vocês a diferença de emoção e sentimento. Emoção, por exemplo, se eu tenho muita vergonha, eu chego aqui, eu vou ficar vermelha. Então, emoção, eu vou tremer um pouquinho. A emoção dá para ver, tá? Então, chegou o pitbull, aquele olhar assustado, isso é emoção, é o que a gente sente, é aquela química imediata. Então, é a forma que o seu corpo reage ao estímulo que ele está recebendo. Então, a nossa emoção é instintiva, é igual piscar assim, ó, puf, emoção é instinto. Tudo que eu cheguei lá em casa agora, se tiver alguém que, eu queria descansar, agora tem esse pessoal aqui, vem a emoção, entendeu? A emoção é reação imediata ao instinto. Mas o sentimento, ele acontece a partir da interpretação do estímulo. Então, o sentimento, ele dura mais tempo. E quando eu começo a entender, o que me pega mais fácil? Quais são minhas fraquezas? E começo a reagir diferente ao estímulo, porque existe uma coisa que eu acho que a maioria falou aqui, que é domínio próprio, e nós temos domínio próprio, e a partir do domínio próprio eu posso começar a questionar essas emoções, e eu começo a reagir diferente, porque a emoção ela vem.
Você não consegue não sentir, mas a forma que você vai reagir, você consegue, né? Então, o sentimento é isso, é como você reage ao estímulo da emoção. E aí, não me interessa o que me oferece o meio. Interessa é como eu interpreto o que o meio me oferece. Então, quando você começa a mudar o significado das coisas e saber o seu real valor, a sua vida muda. Porque a partir do momento que, toda vez que alguém te fere falando algo, você é desorganizada e você fica com raiva, é porque no fundinho você se acha desorganizada. É como se tivesse descoberto um segredinho seu. Porque se você não se incomoda mais, você é extremamente organizado e a pessoa fala, vou falar que aquela pessoa não está bem, eu sou super organizada, tenho certeza, então nem me fere mais. Por isso que eu preciso todos os dias fortalecer minha identidade, né? Porque todas as vezes que eu falo assim, você me deixa feliz, meu marido me deixa feliz, eu estou dando muito poder para o outro. Eu não sou feliz porque o meu colega de trabalho me persegue. Você está dando muito poder para ele. Ele não tem esse poder de te deixar feliz ou infeliz. É o que você pensa sobre o que ele faz que está te deixando. É possível eu desconectar um pouco dele para ele não ter esse poder mais, né? Então, quando eu entendo isso, que é o que eu penso sobre, que me faz sentir, eu saio da posição de vítima. Eu convivo com a Alessandra. Alessandra é minha irmã. A Alessandra me critica todo dia. Aí todo dia, aí eu vou lá na Cláudia, é minha outra irmã. Eu vou lá na Cláudia, aí a Alessandra me criticou. A Alessandra não sei o quê. Porque a Alessandra, aí a Cláudia vai falar, coitada da Karina, a Alessandra está pegando no pé dela. Eu sou a vítima, ela é a agressora, não é assim? E vira esse ciclo, e eu na posição aqui. Então, quando eu falo, eu sei quem eu sou, ela não tem poder mais disso, e eu corto esse ciclo, a minha vida começa a mudar, né? Então, gente, tem uma teoria, né, que fala que as emoções, elas são neutras. Alegria é bom ou ruim? Neutra, por quê que é neutra? Quem está lá fumando uma droga tem alegria? Quem está bebendo, curtindo, fazendo tudo errado tem alegria? Quem está lá no momento da traição tem alegria? Então, alegria é neutra, né? Alegria, quando você está buscando a Deus, cheio do Espírito Santo, você tem alegria. Mas a alegria, ela é neutra, né? Quer falar isso? As emoções, elas vêm para nos proteger. E a alegria, você sabe qual que é a função dela? Eu quero mais. Eu quero mais aqui. Eu fui enchida da presença de Deus, eu quero mais. Mas quem está na droga também vai querer mais. Por isso que eu preciso racionalizar, né, o que eu estou sentindo. E a tristeza? Para que serve a tristeza, gente? Para gerar reflexão. Meu filho ficou triste comigo, eu tenho que refletir. Eu exagerei na mão? Podia ter conversado melhor, podia ter ouvido. Então, uma amiga me apronta comigo todo dia. Eu vou continuar querendo aquela amiga como amiga? Ela só me faz mal, me deixa triste todos os dias. Então, a tristeza, ela serve para gerar reflexão. O medo saudável é o medo para sobrevivência. Chegou um ladrão aqui, nós todos temos que ter medo. Mas medo de elevador, medo de dirigir, medo de escuro, isso é medo emocional, que você aprendeu com o tempo, tá? Medo emocional a gente tem que trabalhar e enfrentar. Medo de sobrevivência, ele é essencial para a nossa vida, senão a gente não tem nem limite, né? E a raiva? A raiva, ela serve para manter a integridade do que é importante para nós. Seja o meu físico, seja um bem. Alguém bateu no meu carro, eu tenho que sentir raiva, porque é um bem meu, eu comprei, eu paguei, mas a intensidade dessa raiva é possível controlar, né? E aí, uma coisa que vocês precisam entender, independente do problema, a sua esperança tem que ser maior. Quando você perde a esperança, provavelmente o seu emocional vai afundar. Quando você perde a esperança, é porque você não está lembrando a sua identidade em Deus, né? E o nosso alívio tem que ser maior que as nossas dores. E isso aqui, o mundo espiritual, para quem busca a Deus e tem uma identidade fortalecida,
é maravilhoso. Porque o fardo com Deus é leve. Essa semana eu estava lá na Febracis e uma menina que eu gosto muito, que trabalhou muitos anos lá, está passando por um problema muito grande. E ela falou: Karina, eu estou me sentindo dentro da água. Por fora está onda e batida, mas aqui dentro eu estou segura. Ela falou: eu estou até sentindo o balanço, mas eu estou segura. Aí eu falei: exatamente isso, né? Então, quem sabe quem é, tem essa segurança. E as suas certezas têm que ser maior que os seus medos. E quando a gente tem certeza de quem a gente é em Deus, que é a nossa verdadeira identidade, isso é mais fácil. E muita gente, eu peguei aqui o exemplo, né, do sapo que transforma em príncipe. A maioria das mulheres querem um príncipe. Eu quero que meu marido seja um príncipe. Mas a maioria também, não todas, que algumas já despertaram, não entenderam que esse sapo virou príncipe só porque ela era uma princesa. Se fosse uma plebeia, ele não viraria um príncipe. Só virou porque ela era uma princesa. Então, às vezes a gente quer um príncipe, mas a gente tem que se dar bruxa, né? Então, para onde você precisa de um príncipe? Porque você vai ter um príncipe quando você for princesa. E princesa fala como, age como, se comporta como, né? E aí, se você se comportar como princesa, você vai encontrar o seu príncipe. Em qualquer área, né? O seu reinado, digamos assim. Em qualquer área. Porque às vezes a gente quer que nossos filhos sejam os melhores. Mas eu tenho sido a mãe que escuta, que entende o que eles sentem. Mesmo que seja uma besteira que eles vão falar. Mas eu tenho deixado eles falarem, né? E cuidado com as emoções, então. Elas nos enganam. Hoje, cada dia mais, todo dia alguém vem me falar de energia. Vocês têm visto muita gente falando de energia? A energia. Não que eu não acredite, tá? Mas eu vou dar uma teoria para vocês aprenderem espiritualmente sobre energia. Deus, qual a imagem, quando vocês pensam em Deus assim, o que vocês pensam de Deus? Pode me falar. Um pai grande, eu quero assim, característica. Como o sol. Como um sol. Eu penso como uma luz tão intensa, uma glória tão intensa, eu penso assim também. Então ele é luz, né? Deus é luz, ele é glória, Então eu fico imaginando, porque quando Saulo viu a luz dele, ficou cego. Moisés subiu, ficou com o rosto brilhando. Então eu fico imaginando. Então, se a gente falar em energia, que o pessoal tem gostado bastante, quanto mais perto de Deus, maior a energia. Quanto mais longe, escuridão, emoções baixas, energia baixa, é distância de Deus. Porque se Deus é luz, como se fosse uma energia, se está na escuridão, nas emoções que são escuras, é porque eu estou longe de Deus. Porque a vergonha não é de Deus. A vergonha não que você não sinta, mas você tem que enfrentar. Porque se você tem muita vergonha, que é a emoção mais baixa de todos, você vai deixar de cumprir o seu propósito aqui na Terra, né? E Deus não escolhe capacitados, Ele capacita, né? Então tem que enfrentar. Então vocês pensam nisso, ó. Porque quais são as emoções elevadas? Gratidão, amor, alegria, inspiração, paz, integridade, confiança, né? E as emoções de sobrevivência? Olha aqui, dúvida, medo, raiva, insegurança, culpa, vergonha, né? Julgamentos, ansiedade. Então essas são emoções baixas. E aquelas são emoções altas. Tem um livro maravilhoso que chama Eu Sou o Placebo. Ele fala das emoções baixas e altas. E tem uma live também do Joel J. Antigo que fala muito sobre essas emoções. Mas quando você entende espiritualmente, o que Deus é, gente? Deus é grato ou Ele é insatisfeito? Ele é amor ou ódio? Ele é alegria ou tristeza? Né? Ele é paz ou trevas? Quando você tem emoções elevadas, é porque você está cheio da presença de Deus. Então, quanto mais cheio, mais minhas emoções vão ser elevadas.
E quais são os pensamentos que o mal joga na minha mente? Só para você identificar qual pensamento hoje tem sido dele. Mágoa. Tem um livro que chama A Isca de Satanás. Vocês já leram? Esse, toda pessoa que frequenta a igreja deveria ler. Chama A Isca de Satanás. Ele fala que a armadilha do diabo contra nós é ofensa. Nós nos sentimos ofendidos direto com várias pessoas. Nunca sai de um lugar que você se sentiu ofendido. Sai por outros motivos, né? Que a ofensa, ó, ele põe pensamentos de mágoa, de medo, de dúvida e de culpa. Então esses são os pensamentos dele para nós. Se você quer entender qual pensamento é de Deus, esses aqui não são de Deus, quando virem, tá? E aí, a Sônia também falou disso aqui, a importância de eu ser presente, porque passado é aprendizado e gratidão. E o futuro? O futuro é o que vai me dar esperança, eu acreditar. E quanto mais presente, nós não temos certeza do amanhã, gente, né? Eu tenho que me preparar para amanhã, eu tenho que ser sábio, mas a única certeza que eu tenho é hoje. Então, se você for hoje tomar um café com seu filho, toma um café com seu filho. Comece a observar os detalhes, seja presente, né? E essa frase eu gosto muito, que é quando você estiver pensando na vida, lembre-se disso, nenhuma culpa vai mudar o seu passado, e nenhuma ansiedade também vai alterar o seu futuro. Então, o que nós vamos fazer, gente? A gente acha que a felicidade está lá, não acha? A gente pensa assim, quando eu comprar minha casa, quando o meu marido se converter, quando o meu filho se formar, quando esses dias uma menina falou, Karina, eu vou aposentar daqui 5 anos, aí eu vou viver. Eu falei, Deus me livre, se você morrer daqui 3, né? Então, nós não podemos deixar a felicidade lá. E aí esse livro, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, fala que quanto mais feliz eu for hoje, maiores serão os meus resultados. Você precisa mesmo hoje, com todas as dificuldades e limitações, aprender a ser feliz hoje. E ser feliz hoje vai te promover os melhores resultados. E aí, nós temos um poder de surpreender as pessoas. Porque quando alguém vem, ela já quer a sua reação. Às vezes até fala, viu o tanto que ela é descontrolada? A pessoa te provoca para você reagir. Não é assim? Mas nós temos poder de surpreender as pessoas. Se eu não dou conta de reagir na hora, dá um tempinho, sai, dá uma volta, mas não reage, para de reagir, porque o imaturo, que é a criança sombra que está dentro de nós, que quer ter razão, não leva desafora para casa, então ele vai dar uma birra. Você vê alguém gritando, você fala, aquela pessoa está perdida. Então você começa a entender que eu já cresci. E se tem uma criança dando birra, a gente tem que ter um adulto para controlar ela, não tem? Nós somos os adultos da nossa vida. Eu tenho que controlar, porque eu tenho uma criança mimada. Ontem eu estava voltando com uma amiga minha de lá, que pegou carona para mim. Eu falei, não, mas tem hora que eu me sinto uma criança tão mimada, querendo alguma coisa. Criança mimada. Eu lembro que eu sou adulta e falo, não, mas não é bem assim, né? Não é a hora ainda do doce. Tipo isso. Então nós temos que lembrar que nós somos adultos. E nós podemos surpreender. As pessoas já querem que você reaja da forma disfuncional que você reage, né? Então, esteja presente. Para você conseguir controlar e não puxar automático esse gatilho, você vai ter que realmente ser presente. Eu li um livro essa semana que eu achei maravilhoso. Sabedoria, a gente sabe que é temor a Deus. Mas eu li um livro que é consciência ampliada. É quando você começa a discernir mais as coisas. Isso é sabedoria, né? E olha isso aqui, gente. As pessoas gastam quase metade do tempo imaginando que gostariam de estar em outro lugar ou fazendo outra coisa. E é essa dispersão da mente que deixa elas infelizes. As pessoas estão no trabalho pensando assim, eu queria estar em tal lugar. As pessoas estão comendo sanduíche aqui, mas eu queria estar era no outro restaurante.
As pessoas estão com a casa aqui, mas estão olhando a casa do vizinho do lado, que está pintadinho. Então, toda vez que você desconectar do presente, projetando outra coisa, você vai ser infeliz. E uma coisa, né, para a gente dar conta de restaurar nossa identidade, nós sabemos que toda a nossa luta não é contra pessoas. Aqui todo mundo é cristão, a gente sabe que a nossa luta é contra potestades, né? E aí, quando eu penso nisso, eu queria dar uma dica hoje para vocês darem conta de perdoar. Porque falar perdoar, a gente ouve todo dia, mas é difícil perdoar. Alguém te machucou, te traiu, mentiu para você, como que eu vou perdoar essa pessoa? Mas perdoar é uma decisão, né? Uma decisão que eu tomo. Eu posso falar, Deus, essa pessoa me machucou, está doendo, eu sinto isso, me ajuda então, porque eu decido perdoar. Só de você usar com sinceridade, Deus já vai te ajudar. Mas só para você entender uma coisa, suponhamos que eu fiz um mal para a Cláudia, um mal terrível para a Cláudia. Eu traí a confiança da Cláudia. E foi muito ruim, a Cláudia sofreu muito, a família dela sofreu pelo mal que eu fiz para ela. E eu fiz um mal hoje. Segunda-feira nós duas morremos. Eu vou ter oportunidade de dar alguma explicação para a Cláudia? Eu vou ter que prestar contas do mal que eu fiz para a Cláudia para quem? Para Deus. Então, eu não fiz mal para a Cláudia. Eu fui contra Deus e deixei que o diabo semeasse e eu entrasse para o lado dele. Então, gente, quando você entende isso, que todo o mal que te fazem, essas pessoas não estão fazendo contra você, e você também, se fizer algum mal, elas estão fazendo contra o próprio Deus. O pecado é contra o próprio Deus. Então você vai entender isso. Eu tenho que perdoar, porque não é para mim que essa pessoa vai prestar conta, não, ela vai prestar conta para Deus. Deixa ela lá com Deus, misericórdia. E Deus tem a misericórdia da alma dela. E quando a gente entende que a gente faz parte de um todo e de um plano de salvação, se eu faço mal para ela, eu estou fazendo mal para mim mesmo. A gente poderia ficar aqui uma hora falando disso, mas só para vocês entenderem que alguém que te magoa, ela está indo contra Deus e fazendo a vontade do diabo na vida dela. Então você vai entender que ela foi contra o próprio Deus e deixa Deus acertar as contas com ela. A sua função é só perdoar, né? Então cuida do seu espírito todos os dias, oração, leitura da palavra, ir à igreja, da forma que todos já sabem, né? E lembra disso, ó. Quero trazer à memória o que nos traz esperança. Todos nós temos dores. Se eu ficar lembrando essas dores todos os dias e contando essas dores, eu vou me afundar, porque a memória, ela vem com a emoção dela. Mas quando eu trago a memória, na hora de dormir, lembra uma coisa boa que você já viveu? Quando você acordar, acorda agradecendo. Isso vai jogar o seu emocional para o alto, né? Cuida do seu corpo, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar dele. Nós temos que ter domínio próprio sobre ele também. E a inércia, pensa uma bola parada, para ela começar a rolar é mais difícil. Depois que ela já está rolando, é muito mais fácil. E muitas pessoas estão com dificuldade de começar. Mas a inércia, ela sempre vai me deixar infeliz. Então, o que você precisa começar hoje? É cuidar do seu corpo, é cuidar da sua família, é se dedicar mais ao trabalho, aos estudos, né? E todos os dias, lembre a você mesmo quem você é. Então, se olha na frente do espelho e fala quem você é. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou inteligente, eu sou honesta. As pessoas querem estar perto de mim. Declara sobre a sua vida. A profecia sobre um vale de ossos secos
fez um exército se levantar, né? Então declare sobre a sua vida todos os dias. Porque se você não declarar, você vai acreditar no que falam sobre você. E seja grato. A gratidão, eu não vou falar nada dela, porque ela vai falar, é a nossa próxima. Então eu não vou falar, mas a gratidão, ela é curativa. Ela cura as pessoas, cura de doenças, né? Ela restaura, ela deixa a pessoa... Você só vai ser feliz se você for grato. E cuidado com a sua forma de comunicar. Porque se eu entrasse aqui, ó, eu já falei para vocês como que eu tô. A sua postura, isso tudo me libera hormônios da felicidade ou da infelicidade. Então, quando eu faço a pose de Mulher Maravilha, só para vocês entenderem qual, levanto a minha cabeça, olha uma pessoa bem-sucedida. Pega qualquer pessoa que você sabe, essa aí é bem-sucedida, cheia do Espírito Santo. Olha para ela, como que ela anda. Como que é a cabeça dela? Ela anda assim. Olha para o alto e ri, gente, fazer um teste com vocês. Olha para o alto e ri. Olha para o alto e ri, rindo, olhando lá para o teto. Pensa uma coisa ruim agora. Pensa em uma dor sua. Pensa. Agora abaixa e olha para baixo e faz assim. Faz aqui, ó. Quem não tem botox faz assim. E faz assim. Com a cara ruim. Agora pensa no seu problema. É muito mais fácil, não é? É muito mais fácil pensar no problema assim do que assim. Então, intencionalmente, eu preciso mudar minha comunicação. O dia que eu estou mais para baixo, assim que eu acordo, eu já levanto, olho para cima, me arrumo. Por quê? Porque eu sei que isso faz a diferença, né? Então, aqui, ó, essa é a minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, a forma que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e olhar para o alto, porque você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, você precisa ficar assim. E peça ajuda, né? Na multidão de conselheiros, a segurança. Pede ajuda para o que você precisar, é para o emocional, é para o financeiro, é para o casamento, é para o espiritual. Pede ajuda, né? Mesmo uma cliente minha me chamou para ir para a igreja dela, na igreja, uma visita lá, que ia ter um negócio. Aí eu fui, aí chegou lá, ela, no final eles falam assim, quem quer oração? Eu levantei. Ela disse, eu falei, lógico, eu vou perder a oração aqui de graça. Eu quero oração, eu quero a bênção. Ela, nossa, cara, eu tenho vontade todo dia, eu nunca peço. Porque ele fala, alguém tem um desafio, precisa... Ela falou, eu nunca peço, porque eu fico pensando o que eles vão achar de mim. Eu falei, pois é. Enquanto você pensa o que eles vão achar de você, você vai perdendo a sua bênção, né? E lembra disso, ama, a referência é o próximo como a mim. Toda vez que você amar o próximo mais que a você, vai dar errado, vai morrer os dois. Então é o próximo como a mim. Perdão como estilo de vida, né? E quem despreza pequeno começo não vive coisas grandes. Você perde tudo aquilo que você despreza. E todos os dias, às vezes um amigo que você ama, você trata tão bem, põe a xícara melhor da mesa para ele, né? Mas te trate como você trataria aquele amigo que você mais ama. E só toma cuidado com isso aqui. Já viu a vaca ruminando? Fica mastigando? Às vezes a gente fica assim, matutando pensamentos que nos jogam para baixo. Quando você se perceber assim, ruminando, põe um louvor, liga para alguém para falar de outra coisa, né? Vai correr, fazer uma caminhada na rua, quebra esse estado. Porque ficar remoendo pensamentos vai te jogar para baixo. Tá? E só para a gente encerrar mesmo agora, pega um problema da sua vida, um problema que te doeu, e pergunta para você mesmo, podia ter sido pior? Vou pegar um exemplo meu dos meninos. Podia ter sido pior? Podia. 7 mães perderam os filhos. O que eu tenho para aprender com isso?
Eu aprendi a valorizar o tempo de mesa, a almoçar com eles, porque tinha 5 anos que eu não almoçava, a dar atenção para eles, a voltar para dentro da minha casa. E qual a oportunidade escolhida? Já contei a oportunidade aqui, né? Então, às vezes, você já passou uma dor. Eu fiz isso aqui no meu treinamento e me doeu no penúltimo, que a mãe tinha perdido a filha queimada no acidente. Aí eu falei, podia ser pior. Aí quando eu falei, o dela não podia. Na hora me deu assim uma dor de pensar. Aí ela falou assim, Karina, podia, meus 2 netos iam estar juntos, eles não foram. Então sempre podia ser pior, né? Então quando a gente pensa isso, fica mais leve, tá? Então muito obrigada, gente. Obrigada a vocês todos.